Bom dia a todos. Meu nome é William Dimas Pompeu Siqueira e estou aqui hoje para apresentar para vocês o trabalho submetido no primeiro Congresso Nacional de Engenharia, intitulado Análise Econômica e Ambiental da Produção de Biodiesel via Destilação Reativa com Bomba de Calor no Contexto Brasileiro. Este trabalho faz parte das atividades realizadas durante o meu mestrado em Engenharia Química na Universidade Estadual de Maringá e é orientado pelo professor Dr. Leandro Vitor Pavão, que também é um dos coautores deste trabalho. Atualmente, temos que a sociedade, de uma forma geral, assim como organismos governamentais, possui uma crescente preocupação com o aumento da temperatura global média, que é decorrente da emissão de gases de efeito estufa como dióxido de carbono. Esse aumento da temperatura global pode acarretar na ocorrência de fenômenos climáticos extremos, como a alteração do regime de precipitação, a ocorrência de secas, o aumento do nível global do mar e também pode levar a problemas de saúde pública, como o surto de doenças respiratórias. Assim, pesquisadores do mundo todo vêm buscando desenvolver novas tecnologias que diminuam a emissão de CO2, a fim de que essas tecnologias possam ser adotadas por empresas públicas e privadas, a fim de garantir uma maior escalabilidade. Dentre essas tecnologias, podemos citar os biocombustíveis, e em especial o biodiesel no Brasil, que é fomentado fortemente pelo governo, conforme pode ser visto nessa política explicitada aqui no slide, que é o aumento do teor de mistura de biodiesel no diesel fóssil requerido pelo governo, que em 2008 era cerca de 2% e em 2026 é uma projeção de 15%. Contudo, a produção convencional de biodiesel envolve múltiplas etapas sequenciais de reações e separações. Assim, dada a rota requerida e a matéria-prima utilizada, pode ser que a produção convencional possa não ser vantajosa economicamente e ambientalmente. Dessa forma, o presente trabalho busca propor uma configuração inédita que elimine o uso de utilidades térmicas externas na coluna de destilação reativa, configuração conhecida como HPRD, Heat Pump Reactive Distillation. Outro objetivo é comparar a viabilidade econômica e ambiental da configuração proposta no cenário nacional. É, Nas simulações realizadas, utilizou-se como matéria-prima óleo de soja, que representa cerca de 70% da matéria-prima utilizada no Brasil. O modelo termodinâmico foi NRTL e o modelo cinético foi de pseudo primeira ordem, utilizando o catalisador heterogêneo, que é o óxido de cálcio suportado em alumínio. Na configuração RD, a figura 1 representa esquematicamente a produção de biodiesel por ela, em que há a entrada de óleo de soja e metanol numa coluna de destilação reativa por meio do bombeamento. O produto de fundo vai para um decantador que separa o biodiesel da mistura glicerol-metanol e, por fim, uma coluna de destilação empregada para purificar o glicerol. Enquanto isso, nas duas colunas de destilação, o metanol é recuperado no destilado e reciclado no processo. Este trabalho, esse processo, ele foi modelado utilizando como base processos anteriores da literatura. Enquanto isso, a figura 2, que representa esquematicamente a produção de biodiesel via HPRD, ela é bem similar à VRD e é proposta originalmente por este trabalho. Contudo, a diferença consiste no fato em que não é utilizada uma utilidade térmica externa no refervedor, mas sim o destilado, que é comprimido, a fim de aumentar o seu teor energético, e não é utilizado um condensador na coluna, conforme pode ser visto aqui na figura 2. Os indicadores de desempenho para avaliar ambas as configurações foram baseados em métricas econômicas e ambientais. O indicador econômico foi a lucratividade anual, considerando a venda de crédito de carbonos e o preço nacional de gás natural e eletricidade. Enquanto isso, o indicador ambiental considerou-se na emissão de dióxido de carbono diretas a partir da combustão de gás natural para a geração do vapor, e indiretas na construção e operação das usinas hidrelétricas. Para simular computacionalmente o processo, foi utilizado o simulador de processos Aspen Plus, encarregado pela modelagem e simulação. Enquanto isso, os resultados foram exportados para o VS Code e programados na linguagem Python, que foram codificadas as equações para análise econômica e ambiental. Agora, analisando os resultados obtidos, no custo de capital, também chamado de CAPEX, em inglês Capital Expenditure, temos aqui a figura 5,
que comparam o custo de capital para a configuração RD, que é a barra em azul, e HPRD em laranja. Há um aumento de 351% no custo de capital, quando avaliadas as duas configurações. Isso ocorre pois na HPRD há a aquisição de um compressor, em que não há na RD esse compressor, e a configuração HPRD exige, na etapa do projeto, colunas de destilação com diâmetros maiores, a fim de evitar problemas nos estágios, como inundação ou esgotamento. Observou-se essas constatações. Enquanto isso, no Operational Expenditure, que é o gasto de capital, temos que, embora houve uma redução de 98% quanto ao uso de utilidades quentes da RD para HPRD, a aquisição do compressor fez aumentar o custo de eletricidade em mais de 1000%, ocasionando assim um custo de operacional mais de 300%. Contudo, quando analisamos ambientalmente o processo, a aquisição do compressor e feita a integração energética fez com que ocorresse uma redução de 98% na emissão de dióxido de carbono. Vale salientar que esses gráficos aqui estão em escala, esse gráfico aqui em especial está em escala logarítmica. Essa redução fez com que houvesse a diminuição de 3,24 kg de CO2 por quilograma de biodiesel produzido na configuração RD para 0,06 na configuração HPRD. Quando analisados o impacto econômico dos créditos de carbono, vemos que a receita extra obtida na HPRD torna ela uma configuração mais lucrativa do que a configuração RD. Dessa forma, concluímos que a integração energética feita acarretou na diminuição de CO2 emitido na geração de utilidade quente, e que a configuração HPRD, quando vendida os créditos de carbono, foi mais lucrativa e sustentável que a RD convencional. Dessa forma, o próximo passo é determinar as variáveis operacionais ótimas no processo, a fim de que não seja necessário realizar a venda de crédito de carbono para a HPRD ser mais lucrativa e ambientalmente sustentável. Os autores agradecem à CAPES, ao EN e ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, em especial ao LSCP, que estão as referências. Muito obrigado pela atenção.